Olá a todas e todos, esse é mais um episódio do programa Esquerda em Debate. Eu sou Diana Assunção, dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores que impulsiona o Esquerda Diário, e a gente vem abrindo uma nova sessão de debates aqui no nosso diário para todos os setores da esquerda, da intelectualidade que estão nesse momento buscando debater como enfrentar o bolsonarismo, né, sem aceitar a conciliação de classes. Por isso, a gente vem publicando uma série de artigos, polêmicas, entrevistas, não somente de autoria do MRT, mas de todos os ativistas, intelectuais e organizações que já estão se posicionando sobre isso. Vocês podem acompanhar isso diretamente no site. Como parte dessa iniciativa, a gente também está, a partir do suplemento teórico Ideias de Esquerda, impulsionando esse programa de entrevistas com convidados e convidadas que vão poder dar um panorama também com as suas próprias posições em debate, também com a visão editorial do Esquerda Diário. Bom, antes de começar a entrevista de hoje, eu queria chamar todo mundo a contribuir financeiramente com o Esquerda Diário através do Pix campanhaed@gmail.com. É muito importante a contribuição de todo mundo para a gente manter iniciativas como essas. Bom, hoje a gente está aqui com Mário Maestre, que é historiador, professor colaborador do programa de pós-graduação em História da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, exilado, marxista revolucionário desde 1967. Mário, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Tá mudo. Eu que agradeço essa oportunidade e a lembrança dos camaradas, né, do Esquerda Diário. Muito bem. Então, Mário, para começar aqui o nosso bate-papo de hoje, bom, você escreveu um livro sobre Domênico Losurdo, né? Onde você critica a reabilitação do Stalin e as visões absurdas que o Domênico possui sobre o stalinismo em geral. Então, eu queria começar conversando, né, sobre esse tema, puxando para esse debate que você mesmo colocou no seu livro, né? Então, assim, como que você vê essa reabilitação de um neo-stalinista como ele, e mais em geral, como que você vê, qual que é a sua visão sobre a reabilitação do stalinismo nesse momento? Diana, na realidade, o Domênico Losurdo, ele representou, sobretudo no Brasil, uma operação bastante mais complexa do que apenas a reabilitação do stalinismo, né? O Losurdo não é um simples stalinista, ele não reabilita o stalinismo, né? Na realidade, com a destruição, da dissolução da União Soviética, dos países chamados socialismo real, né, nos anos 1989 e 91, né, que foi o maior drama da história da humanidade que nós conhecemos até hoje, né, que nos introduziu nessa etapa, nessa era contra-revolucionária que nós vivemos. Certamente o stalinismo praticamente desaparece, né, com a consistência que tinha anteriormente, precisamente porque a base material que o sustentava, que aquelas sociedades burocráticas, desapareceram, né? Eu defino que, a partir dessa época, restou, sobretudo, né, os stalinistas saudosos, né? Os stalinistas aqueles, né, sobretudo da velha geração, né, gente que tinha saudade daquela época, das propostas, né, do stalinismo. Esse stalinismo saudoso, né? E aqueles que continuavam sonhando com a restauração daqueles estados naquele contexto, né? No contexto burocrático, né? Mas não é isso que o Domênico Losurdo, né, e seus seguidores aqui no Brasil, né, muito fortes no PCdoB, no PCB, né, Jones Manuel era menino, né, menino propaganda do Domênico Losurdo aqui no Brasil, né? O Domênico Losurdo, ele defende, sobretudo, a restauração capitalista ocorrida principalmente na China, mas também na Rússia,
como um novo caminho para o socialismo. Não, ele propõe que não há possibilidade, que morreu todas as possibilidades, que na realidade fracassaram as propostas dos marxistas clássicos, como Marx, Engels, Rosa de Luxemburgo, né? Lenin, Trotsky, todos esses grandes marxistas, que ele chama dos marxistas ocidentais, né? Esses marxistas teriam fracassado porque eles teriam sido, né, teriam se alimentado nas visões judaico-cristãs, né, milenaristas da cultura ocidental. Então, eles sonhavam com coisas irrealizáveis, como o assalto ao poder, o fim das nações, a união das repúblicas socialistas mundiais, com o fim do Estado, que é essas propostas, né, do marxismo revolucionário, que era comum, né, dos bolchevistas, né, da Terceira Internacional. Ele disse que tudo isso falhou, né? Que agora era o momento do renascimento do marxismo com o marxismo oriental. E o renascimento do marxismo oriental, o grande exemplo era a China, de que a China havia abandonado aquelas veleidades de emancipação dos trabalhadores trabalharem menos, viverem melhor, né? Que eles tinham, né, a restauração capitalista, que ele não diz com essas palavras, na China teria se preocupado em fortalecer o Estado. Fundamental para ele era fortalecer os Estados, mesmo que seja à custa da ultraexploração dos trabalhadores, né? Porque para fortalecer o Estado, para os países resistirem às pressões internacionais. Então, o que ele diz é muito simples, né? Vamos deixar de bobagem, né? E vamos caminhar, como na China, né? Abrir o espaço na luta pelo, digamos, socialismo, abrir espaço para o grande capital, né? Abrir espaço para a propriedade privada, né? E o socialismo, como os chineses dizem, vai ser uma questão daqui um século e meio, nós vamos voltar para essa questão, né? Então, ele é o defensor, o neo-stalinismo nele, né? É um stalinismo, por isso que ele se apoia no Stalin, porque o Stalin fez um pouco tudo isso, né? O Stalin se despreocupou com as condições de vida da população, criou um Estado forte, autoritário, e ele diz e aí ele faz uma manipulação historiográfica horrível, que eu, nesse livro, né, Domênico Lossurdo, né, um farsante na terra dos papagaios, né, eu mostro que é uma loucura, que o que ele diz é um absurdo, ele é um farsante mesmo, ele troca as datas, troca os fatos, né? Ele mesmo culturalmente é um homem rústico, né? E ele propõe esse caminho, né? E, logicamente, hoje nós temos setores no Brasil que estão muito interessados, né? Estão ligados, por exemplo, ao capital chinês, né? Estão ligados aos interesses chineses, ao caminho chinês, né? O caminho chinês, né? Chegar ao socialismo algum dia através do capitalismo, né? Então, ele foi representante dessa corrente, né? E um pouco, né, quando não havia dado tempo, estava envolvido em outras coisas, não havia me ocupado do Domênico Lossurdo. Eu uma vez debati com ele aqui na Itália, eu estou na Itália agora, né? Mas ele aqui na Itália ele é um intelectual de segunda linha, talvez até de terceira linha, né? Uma vez eu debati com ele sobre o Chile, né, que ele também não entendia nada, né? Mas nem me esqueci completamente dele, né? Então, eu fui estudar esse livro, as publicações dele, né? E escrevi esse livro. E para concluir, Diana, sabe, o historiador tem os seus vícios, né? E os vícios do historiador são os arquivos, né? São as fontes, né? E a última vez que eu estive aqui na Itália, antes, né? Eu passo metade do ano aqui e metade do ano
metade do ano no Brasil. A minha mulher é italiana e tu sabe que na idade que eu estou, a gente não pode perder a mulher, né? Tu sabe, né? Se ela, eu tenho que estar também, ela tem que ter direito de estar meio ano na terra dela, né? Mas eu fui atrás para ver de onde é que tinha saído, de que buraco tinha saído o Domênico Lossù. E eu descobri, né, nas fontes, para tu ver, tu sabe que nos anos 70, né, o Mao Tse-tung, né, se aproximou de Nixon, né, fizeram uma união contra a União Soviética, né, que foi um dos elementos que levou à grande crise que nós vivemos, né? E Lossudo, que militava num partido maoísta aqui na Itália, mas o Maui é um partido maoísta de base operária, que tinha até resistentes da época do fascismo, foi nos anos 70, né? Ele propôs para o partido dele de que o partido fizesse uma união com a democracia cristã, com as tropas americanas que ocupavam e ainda ocupam aqui a Itália, né? Com o partido fascista italiano, tudo isso para se preparar para a invasão que a União Soviética estava preparando com a Rússia da Itália, né? Ele era a época do que a China falava do social imperialismo, né? Ele foi expulso quase, né, desse partido, do partido que ele estava, porque grande parte, entre outras coisas, alguns dos dirigentes desse partido maoísta tinham sido partidiano e guerrilheiro, lutando contra o fascismo, de armas na mão, contra, né, essa loucura, né? Então, ele era um aventureiro, um aventureiro que fez um estrago grande aqui no Brasil. Todo mundo, quando ele morreu, definiram ele como um dos maiores teóricos marxistas, né, do século XX, do século XXI, né? Coisa muito do Brasil, né? Não li, mas disseram que é bom, eu gostei, né? Então eu dediquei isso aí um pouco das minhas atividades. Normalmente eu dediquei esse livrinho, né? Esse livrinho que explica bem, não é o que é o neo-stalinismo, né? O perigo do neo-stalinismo, né? Contra essa proposta de defesa, né, de uma China socialista, né, numa China socialista, onde os milionários, bilionários, né, estão por todo lado e os trabalhadores, né, em condições muito duras, né? Então, esse foi esse livrinho. Esse foi um livrinho, foi uma pequena aventura, né, fora do meu trabalho de investigação, né? Uhum. Não, queria até ouvir um pouco de você, né, sobre essa questão, né, acho que, enfim, o Losurdo, ele está sendo hoje, né, enfim, ainda que a definição dele, como você colocou, né, não reduz somente a isso, mas ele está sendo o principal teórico dessa reabilitação do stalinismo aqui no Brasil, né, essa ênfase que você deu, inclusive, do quanto que ele é resgatado aqui no Brasil. Acho que, obviamente, também é importante, né, avançar para uma crítica dos estudos filosóficos que ele coloca, do Hegel, do marxismo ocidental, mas eu acho que é muito chamativa a forma como ele é utilizado bastante aqui no Brasil para essa reabilitação política do stalinismo, né? Concretamente, você também tinha citado o próprio Jones Manuel, né, do PCB, que é, enfim, um porta-voz, assim, né, digamos assim, que resgata o Losurdo para justificar uma política de conciliação de classes, como, por exemplo, a que está plasmada no seu apoio ao chavismo, né, ou a Evo Morales, ou a Rafael Correa, a China, dos bilionários que você citou aqui, né, das largas jornadas de trabalho, enfim, só para dar alguns exemplos. Né? Ao mesmo tempo, se a gente pensa essa reabilitação do stalinismo mais de conjunto, né? A gente está falando aí também da UP, né? Unidade Popular, e o PCB também, né? Que cada um, à sua maneira, né? Buscam essa reabilitação do stalinismo como uma tentativa, inclusive, de canalizar a crise das organizações à esquerda do PT para uma política de conciliação de classes, né? Mas usando uma retórica vermelha, mais radical, assim. Né? E isso não dura muito tempo, né? Por exemplo, a Unidade Popular, nesse momento, agora, está tendo eleições,
né, para o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, é um sindicato muito importante. Bom, a Unidade Popular está com a burocracia, né, nesse momento, na chapa da burocracia, que está não somente o PT e o PCdoB, mas também o PSB de Geraldo Alckmin. Então, aí é o P que fala tanto de poder popular, bom, está com a burocracia e com o Alckmin aí, com o mesmo partido do Alckmin aí nas eleições, né? A gente também fez um chamado aí para eles romperem com essa política, porque justamente está tendo uma unidade dos setores de esquerda com um programa de independência de classe para enfrentar a burocracia e, enfim, né, retomar o sindicato para as mãos dos trabalhadores, né, uma categoria tão combativa como a categoria de metroviários. Mas, bom, feito esse parênteses aqui sobre a política concreta do stalinismo, e a partir também das... Mariana, eu gostaria primeiro de dizer, por exemplo, sobre a UP, eu não gostaria de me pronunciar, porque eu conheço pouco a UP. É uma organização que se constituiu como partido há pouco. Eu conheci um dirigente dele, um rapaz muito simpático, né, que tinha feito a dissertação de mestrado dele sobre a Guerra do Paraguai. Foi um tema que eu fiz uma longa investigação, conversamos longamente sobre esse tema. Ele me falou um pouco da organização, coisas, né, até interessantes. Eles não são maoístas, eles são albaneses, né? Eles são seguidores da base. Mas não gostaria de entrar nesta questão sindical que eu não conheço. Agora, eu acho também, Diana, que nós temos que ser muito cuidadoso na caracterização dos partidos. O PCB tem forte tendências stalinistas, né, dentro dele. O Jones Manuel é apenas um exemplo. Mas o PCB também tem fortes tendências anti-stalinistas, né? Tem alguns setores praticamente pró-trotskistas dentro do PCB, minoritários, perdendo força diante das visões identitárias que estão vencendo no PCB, né? Então, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nisso. A gente não tem que, né, uma generalização, colocar todos eles dentro do mesmo pote. Eu concordo contigo que as tendências, sobretudo centristas, né, identitárias, né, e neo-stalinistas do PT hoje estão sendo hegemônicas, né? Mas tem setores que procuram resistir ainda a esta realidade. Eu gostaria, essa é a minha posição, né? Entendeu? Eu bato duro nessas questões, né? Mas eu acho que eu vou deixar claro. E mesmo o stalinismo, né? Entende? O Lossurdo começou, o grande livro de sucesso dele é uma recuperação do stalinismo, de Stalin, é uma recuperação do Stalin. Agora, o objetivo dele em recuperar o Stalin, porque tem diversos outros que fizeram recuperação de Stalin, é muito mais perigoso, né? É para indicar um caminho à revolução, né? Indicar um caminho ao marxismo, que não é mais o stalinismo, porque eles não querem voltar. O Lossurdo não queria voltar, né, à União Soviética pré-1953, antes da morte do Stalin. Não, eles não querem voltar. Os neo-stalinistas não querem voltar a isso. Eles querem uma coisa diferente. Eles querem a China, restauração capitalista, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque a questão é muito mais grave. A questão é muito mais grave, né? É muito mais grave que uma simples recuperação do Stalin, que cada vez mais, né, hoje, para recuperar Stalin, precisa muito esforço e muita imaginação, né? Precisa muito esforço e muita imaginação. Mas seria isso. Sim. Não, entendo. Já eu me pronuncio, sim, sobre os partidos que não somente defendem o stalinismo, como fazem lives com uma foto do Stalin atrás, né? Como é o caso da Unidade Popular. E essa questão dos sindicatos metroviários, eu não tenho essa compreensão de que se trata de um problema meramente sindical, né? Justamente a batalha dos revolucionários é para conectar as batalhas dentro dos sindicatos, né? Ligar isso com a política, e a batalha de retomar os sindicatos
contra as burocracias, que são as que estão impedindo a luta dos trabalhadores nesse momento, né? Então, basta ver a política da UP nos sindicatos metroviários para não ter nenhuma dúvida ou desinformação sobre a política que esse partido está levando, né? Como você colocou, eles têm essa tradição albanesa, né? Não escondem, né? Essa ampla admiração que tem pelo Stalin, né? E, desde outro ponto de vista, também o PCB, né, em que pese essa leitura de que existe uma luta política interna dentro do PCB sobre alas que seriam mais pró, menos stalinistas, etc. Bom, hoje o fato é que uma das principais figuras públicas desse partido é o Jones Manuel, né, que é um grande defensor do Stalin, né, hoje, inclusive, pré-candidato, né, ao governo de Pernambuco. Então, enfim, eu acho que é parte dos debates que a gente tem na esquerda, não somente discutir teoricamente ou ideologicamente as tendências em relação a uma recuperação do stalinismo, mas como expressa concretamente na política. Bom, mas essa é a minha visão, né? Então, assim, certo, mas só eu não estou de para acordo dialogar contigo. com você. Diana, eu estou de acordo contigo. Talvez se eu conhecesse a situação da UP, se eu conhecesse, eventualmente eu poderia estar de acordo contigo, mas eu não Eu estou conheço. te contando para Então, você conhecer um pouco então eu mais não também. conheço, Tá. então eu não quero me pronunciar. Agora, eu só quero dizer, eu tenho um acordo contigo, concordo contigo que aquele setor está ganhando, né? Força, né? Mas nós temos um Ivan Pinheiro no PCB, né? Nós temos um Mauro Iasi no PCB, né? Que não é a mesma coisa. Nós, como marxistas revolucionários, nós temos que ser milimétricos. Nós temos que analisar a situação nas suas contradições, né? O que é dominante, o que é dominado. Né? Agora, não podemos obscurecer o dominado pelo dominante. Essa é a minha visão, né, de um marxismo revolucionário, um militante trotskista de mais de meio século. Sim, otimista da sua parte. Mas, bom, sigamos aqui um pouco na discussão. Eu queria, Mário, até a gente debater um pouquinho sobre o seu livro, sobre essa questão do stalinismo. Entremos um pouco na situação política nacional. Mário, qual que é a sua visão? Por que chegamos até aqui, nessa situação em 2022? Diana, aí é uma coisa complicada, Diana. Eu sou, sabe como és, né? Eu sou historiador, né? E o historiador, né, vê o presente a partir do passado, né? Interpreta o presente a partir do passado com perspectiva ao futuro, procura uma visão de totalidade, né? Uma visão de totalidade, né? Então, essa crise que eu vejo, e eu apresentei isso nesse meu livro, Revolução e Contra-Revolução no Brasil, 1500 a 2019, né? É uma síntese desse meu meio século de militância marxista revolucionária, trotskista, e das minhas investigações como historiador, sempre do ponto de vista dos trabalhadores, né? E, na realidade, o que eu compreendo, o que está passando agora é resultado de um desdobramento histórico no Brasil. Eu não acredito nem mesmo que o Bolsonaro seja um problema. Do meu ponto de vista, isso é praticamente uma invenção, né? Eu nem sei se o Bolsonaro... Há uma possibilidade pequena, mas uma possibilidade que o Bolsonaro não participe das eleições. Se a derrota for muito grande para ele, ele pode, numa dessas, retirar, dizendo que não tem garantias eleitorais, né? Não tem garantias eleitorais. Mas, na realidade, nessa leitura que eu fiz, né, eu parto, vamos dizer, no outro período, porque analisa a questão, as determinações regionais, desde a época da escravidão, Estado Novo, getulismo, né? Eu parto, sobretudo, do último período da ditadura militar. Muita gente diz, hoje, é um perigo nós voltarmos para a ditadura militar.
Deus quisesse que nós voltássemos para a ditadura militar de 1967 a 1985, porque a ditadura militar, primeiro teve a sua época castelista, né, liberal do imperialismo, e depois, né, os militares desenvolvimentistas, como eu chamo de coturno, que expressava o capital paulista, né, afastaram os castelistas, dizem até que mataram o Castelo Branco, né, nunca não sabe bem, né, e impuseram uma política desenvolvimentista sobre as costas dos trabalhadores, logicamente, com um projeto de Brasil grande. Diana, de 67 a 85, as forças produtivas materiais no Brasil cresceram, né? Tanto foi esse crescimento que no resultado resultou no PT naquela época anticapitalista, o PT foi um dia anticapitalista, né? E uma CUT classista, combativa, né? Eu vivi aqueles anos, né? Eu voltei do exílio, tá? Vivi aqueles anos aqui, né? Agora, com a chamada redemocratização, né? Aquele Brasil grande, os militares aumentaram a Petrobras, fortaleceram a Petrobras, Eletrobras, Nucleabras, tiveram uma política de apoio à Revolução Africana. Então, imagina só, a Revolução Socialista, queriam explodir a bomba atômica aqui no Brasil, né? A única arma dos países pobres, né? Tinham uma proposta de um país grande, sobre as costas dos trabalhadores, logicamente, né? A partir desse momento, né, no final, todos os governos que se seguiram contribuíram para um processo de desindustrialização, internacionalização, né? A primarização da economia nacional do Brasil. Então, a economia brasileira foi sendo desossificada, né? Foi desossificada. E desse processo, né? Quando esse processo se fortaleceu apoiado como nunca pelo petismo, né? Permitiu, nessa minha interpretação, entende que o imperialismo, o grande capital, né, com um bloco interno, desse o golpe de 2016. Esse golpe de 2016 é um golpe histórico no Brasil. Porque se nós antes nos éramos um país semicolonial, na visão marxista do termo, um país, entende que as grandes decisões econômicas eram determinadas pelo capital internacional, né? Mas as decisões internas, né, eram pelas classes dominantes nacionais. Nós entramos agora num processo, né, a partir de 2016, né, que o de semicolonial nós estamos transformando num país, né, neocolonial globalizado. Tanto que nós perdemos, a primeira coisa que o golpe fez foi destruir todo o capital monopólico no Brasil. A primeira coisa que fizeram foi destruir as empreiteiras, as grandes empreiteiras que ocupavam um espaço internacional que o capital, sobretudo estadunidense, queriam. E depois foi a Petrobras, né, a energia, as hidrelétricas, os aeroportos, o que tinha de capital monopólico foi destruindo, e hoje nós estamos num país, por isso que eu caracterizo como neocolonial. Na época da globalização, nós voltamos quase à época da colônia, onde produziam, sobretudo, o quê? Soja, grãos, né, madeira, minérios, energia, né? Produtos primários e bugigangas industriais. Então, aí já caracteriza uma diferença estrutural entre os generais de hoje e os generais daquela época. Porque os generais daquela época expressavam o grande capital, sobretudo o grande capital paulista. Os militares sempre expressam alguma coisa, eles não pensam nem por eles expressam as classes dominantes hegemônicas, né? E hoje, com essa destruição da autonomia do capital no Brasil, os nossos generais, né, eles expressam os interesses deles, eles querem uma casa em Miami, né? Eles se transformaram em generais de repúblicas de bananeira, né?
Então, essa é a diferença, porque esse golpe ele destrói as forças produtivas materiais. Então, de 2016, né, esse golpe sob comando do imperialismo estadunidense, do grande capital, que tem aqui como o administrador no Brasil o alto comando do Exército, a alta cúpula da Justiça, o Centrão, né? O Centrão, né? Esse novo bloco, ele está realizando essa metamorfose das instituições brasileiras, a metamorfose do país. E aí nós tivemos o primeiro governo golpista, que ninguém mais fala no primeiro governo, que foi o Temer, que foi tão ruim ou pior, porque o que ele fez, né, ele foi o primeiro a fazer, fez golpes terríveis para a classe trabalhadora da nação. E tivemos o segundo governo golpista. E agora nós estamos nos organizando para o terceiro governo golpista, que eu acredito que vai ser o governo do PT, né? Que, logicamente, vai institucionalizar o golpismo, esse golpismo de 2016, vai internacionalizar, vai fazer como não existe mais, já ninguém mais fala, né? Tu te lembra que o Haddad diz uma palavra muito dura, né, para falar sobre isso, sobre o golpe, né? Então, todo esse processo se organizou sempre para frustrar a autonomia da classe trabalhadora, a centralidade da classe trabalhadora no processo do Brasil. Isso é uma questão histórica, com determinações objetivas, né, da nossa própria formação. Nós somos um conjunto de nações que terminaram juntas, né, em 1822, né, por razões em defesa da escravidão, não tinha nenhuma outra razão, isso estar juntas, né? Então, durante todo esse processo histórico, né, a classe trabalhadora brasileira jamais alcançou, né, um processo de transição efetiva de classe em si para classe para si. Realizou algumas vezes esse processo regionalmente e topicamente, né? Então a minha preocupação, o Bolsonaro já é carta fora do trabalho, ele vai terminar um Collor de Mello atirado num canto, né? Ele já abandonou o bolsonarismo. Todos os grandes ideólogos dele foram abandonados. O Bolsonaro já se livrou deles, porque não podia carregar, né? Então, na realidade, a grande preocupação é que, desde 2016, e aqui eu vou terminando essa coisa, desde 2016, né, o PT, o que eu chamo da oposição colaboracionista, não se opôs, não houve oposição nenhuma ao golpe. Não houve oposição nenhuma, porque, na realidade, eles já serviam ao grande capital. E eles gostariam de recuperar a confiança no grande capital, aceitando as condições institucionais novas, né? E desde 2016, o PT, e, em geral, o resto da esquerda, né? Da esquerda se mobilizou para tirar a população da rua. Né? Para tirar a população da rua, né? O Lula, em duas situações, mandou a população sair da rua e tratar das eleições, levando tudo para as eleições. A solução seria as eleições. Primeiro as eleições de 2018, depois de 2020, agora as eleições de 2022. E hoje o movimento social está feito em pedaços, né? Ninguém mais está na rua, né? Então, nós vamos ter, nas eleições agora de outubro, a conclusão dessa política de desmobilização, né? De desmobilização. Quanto à esquerda revolucionária, as principais organizações da esquerda revolucionária, que se reivindicam da esquerda revolucionária, né, nem se opuseram ao golpe, de 2016. Né? O PCB, aí que tu estava falando, o PCB não se opôs ao golpe de 2016. Né? O PSTU praticamente apoiou o golpe. Né? O MES apoiou claramente o
o golpe, né? Então, nós estamos nessa situação extremamente complexa, Diana. É uma coisa, né? Eu vejo isso numa perspectiva histórica mais ampla, né? Mais ampla, né? E aí os paradoxos são paradoxos, né, complicados. Essa é a minha visão, que está apresentado detalhadamente nesse meu livro, A Revolução e Contra-Revolução no Brasil, de 1530 a 2019. E que eu escrevi em 2018, ali, 19, se realizou né, como se eu tivesse a bola de cristal. Eu não tinha a bola de cristal, eu tinha o método marxista revolucionário, o método de Leon Trotsky, né, da análise dos fenômenos sociais, né? E, lamentavelmente, era uma visão meio negativa desse processo. É isso. Certo. Mário, comentar um pouquinho algumas questões que você colocou para a gente ir seguindo aqui, assim, porque sim, né, é necessário buscar uma visão mais ampla, né, em relação a justamente como que a gente chegou até aqui. A gente no Esquerda Diário também está, enfim, buscando retomar pontos históricos muito importantes da história do Brasil. A gente está com um curso agora de resgate, né, da história da luta de classe no nosso país. Deixo indicado aí para todo mundo também, para depois poder conhecer, e tem temas aí para se aprofundar. Mas só colocar algumas questões, assim, porque assim, eu não acho que dá para dizer que o Bolsonaro não é um problema. O Bolsonaro é um problema, digamos assim, concretamente. Entendo que você coloca uma análise, inclusive com um cenário possível dele nem se candidatar. É uma hipótese, mas enfim, eu acho que ele a leitura que a gente faz é que ele é uma expressão, talvez indesejada, de todo um projeto golpista, né, do que foi o golpe institucional de 2016. Mas que não somente se converteu na figura que se converteu entrando, né, como presidente, mas tem uma força social de extrema-direita real, né, que existe no país. Não é só uma figura outsider, existe uma força política. Aí isso é muito importante justamente para ver que o PT está nas projeções da maioria das pesquisas, né? O cenário mais provável é a vitória do PT, mas que justamente isso não vai significar a derrota do que a gente pode chamar de bolsonarismo. Né? Isso é muito importante justamente para a gente não sucumbir, digamos, a essa ideia, né, de que tudo vai estar resolvido eleitoralmente, né, que é a política que o PT vem colocando, toda essa política da frente ampla, que o próprio PSOL está embarcando também, enfim. Então, acho que isso é importante, e ao mesmo tempo também me parece importante na denúncia a essa frente ampla, a essa aliança do PT com a direita, com golpistas de ontem, né, digamos assim, a gente também verificar que essa definição de que um novo governo do PT seria um novo governo golpista não me parece precisa, porque quando a gente fala de golpe institucional, a gente está falando de todo um mecanismo utilizado, né, institucionalmente para tirar o PT do governo para atacar ainda mais a classe trabalhadora, né, para fazer ataques mais profundos, etc. Agora, um governo eleito, digamos assim, né, enfim, isso deu origem ao governo, depois do governo Temer, né, o governo golpista do Temer. Mas não me parece precisa essa definição, ainda que, para mim, é bastante claro que o PT já está numa política, né, que enfim, já vem de uma política de conciliação há muito tempo, mas que está nesse momento acenando a distintos setores do capital financeiro, da burguesia, para administrar essa obra econômica do golpe e, inclusive, possivelmente avançar em novos ataques também. Né? Então, eu colocaria essas questões um pouco para essa discussão, né? Inclusive, segue sendo muito importante enfatizar a necessidade de enfrentar o Bolsonaro e o bolsonarismo na luta de classes,
né? Ou seja, o bolsonarismo e a direita na luta de classes, justamente questionando essa via institucional e eleitoral que quer que os trabalhadores fiquem passivos, sem se mobilizar, etc. Né? O que você chamou nesse período do governo do Bolsonaro, né, o PT como uma oposição colaboracionista, né, acho que foi a definição que você utilizou. E, enfim, de fato, né, o PT teve uma oposição bastante comportada, né, digamos assim, ou seja, num certo momento, né, com uma trégua ao governo Bolsonaro, e também contendo deixa eu terminar um último. Contendo as possibilidades de luta e etc. que estavam colocadas. Então, acho que isso é muito importante para a gente também pensar o papel dos sindicatos, que era uma das questões que eu queria colocar, mas diga. Diana, eu acho que no final tu me desse razão, Diana, tu me desse razão. Tu dissesse, né? Tu me desse totalmente razão. Tu dissesse que o PT o PT está assinalando que ele vai administrar, né, a institucionalidade a partir de 2022. A partir de 2023, ele vai administrar a institucionalidade, mas ele não vai administrar, Diana, a institucionalidade anterior a 2016. Ele vai administrar, né, a institucionalidade criada pelo golpe. O governo petista não vai ser um governo antigolpista de 2016, vai ser um governo de consolidação, institucionalização. Ele vai limpar a barra internacionalmente do golpe de 2016. É precisamente isso, porque é o que eu chamo de uma forma simples, não vou uma forma simples como terceiro governo golpista, né? Vai ser um terceiro governo golpista sui generis. É isso que está acontecendo e que tu dissesse bem, aceitasse, estamos de acordo. Entende? Vai ser essa. Deixa eu terminar. Sou eu que estou sendo entrevistado. Claro, com certeza. Na realidade, o Bolsonaro já é uma carta fora do baralho. Tu dissesse também, com toda razão, que o Bolsonaro foi uma excrescência no golpe. Eles, a direita, os golpistas, gostariam mais de um governo mais bem comportado, né? Como o governo do Temer, né? O governo do Temer, que era ditatorial, como o governo do Bolsonaro, mas usava a mesóclise, né? Usava a mesóclise, é o governo da mesóclise, né? Mas a situação que se deu, foi ele que se surgiu, e ele se desgastou nesse processo. Faz parte da publicidade, da propaganda petista, continuar sustentando, né, o fantasma do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi eleito pelo voto popular, né? Quando o Bolsonaro foi eleito, falaram dos fascistas, das ordens fascistas, fizeram lives contra o fascismo, como derrotar o fascismo. Eu escrevi nesse meu livro que o Bolsonaro não era fascista e não tinha perigo fascista nenhum, né? Não tinha até perigo fascista, porque, né, quem manda no golpe, que é o grande capital e os Estados Unidos, não querem governo fascista, não querem governo bonapartista aqui no Brasil, querem um governo democrático que institucionalize o golpismo. E nós, se formos acompanhar a trajetória do Bolsonaro, nós vamos ver a fragilidade dele. Ele não conseguiu construir um partido institucional. Até o P conseguiu construir um partido, né? E o Bolsonaro não conseguiu. O Bolsonaro foi obrigado a abandonar os grandes líderes, as grandes referências do bolsonarismo, né? O final do Olavo de Carvalho mostra a perda de consistência do bolsonarismo. Chegou da pena, né?
morreu carregado das dívidas, sem ninguém apoiá-lo, veio para o Brasil para tentar se tratar pelo INPS, porque não tinha condições de se tratar nos Estados Unidos, que ele elogiava tanto, e saiu fugido pela rota dos contrabandistas para morrer. Bolsonaro não levantou um dedo para ele. E os ministros que ele foi obrigado, bolsonaristas de educação, todo aquele que foi abandonado aí, mandando, né, para o quarto escuro, né, ele não se despreocupou dele. E até os filhos dele colocaram a gritaria na surdina. Essa mostra, e o golpe dele, de 7 de setembro, o golpe dele mostra o grande fracasso. Ele não queria dar golpe, mas queria mostrar força. E o que terminou o golpe de 7 de setembro, se ele era tão forte, tão perigoso? Ele foi se esconder debaixo da asa do Temer, para o Temer escrever uma carta para pedir perdão para o STF. Isso aí não é o perfil de um grande golpista, de um grande líder. Não. E, na realidade, né, nós não podemos saber exatamente como vai dar. Né? O bloco de direita continua. Esse bloco de direita que tem novas características, não é o bloco de direita há 20, 30 anos, porque esse bloco de direita tem muita expressão, o setor do agronegócio, os evangélicos. Mas esse bloco não tem ligação nenhuma, entende, intrínseca, essencial com o Bolsonaro. Ainda mais Bolsonaro derrotado em eleições, que vai ser derrotado em eleições. E por que ele vai ser derrotado em eleições? Porque ele já não é mais funcional ao golpismo de 2016. Né? E eu vou te dar comprovação agora, né, uma análise concreta sobre uma situação concreta. Né? O Bolsonaro, e por isso que eu arrisco, eu acho que tem uma pequena possibilidade de ele não se apresentar, mas tem. Ele chamou agora os diplomatas, os representantes das nações, né, representadas em Brasília, para ele fazer aquela agitação dele contra a votação também, que também é uma razão para ele dizer, olha, nessas condições não posso concorrer. Né? E quem é que faltou naquela reunião? Quem é que não esteve naquela reunião? Era o único que devia ter estado, né? Foi o representante dos Estados Unidos, uma mulher dos Estados Unidos no Brasil. Ela não foi à reunião. E mais ainda, depois da reunião, desautorizou o Bolsonaro, dizendo que tem Estados Unidos, o imperialismo dos Estados Unidos, o dono do golpe de 2016, tem plena confiança nas eleições do Brasil. Então, ele santificou a eleição do Lula. Muita gente diz até que o Alckmin é o seguro, as condições, né, que o imperialismo estadunidense colocou, né, para aguentar o Lula. Né, para aguentar o Lula. Então, possivelmente, essa direita vai continuar, talvez com outros candidatos, com outros porta-vozes. O Bolsonaro talvez tenha uma pequena representação nisso aí, os filhos deles também não sei, né? Os ministros que foram atirados pela janela vão pretender organizar um movimento de direita, né? Bolsonarista sem Bolsonaro, né? Mas ele está esvaziado, Hoje nós estamos discutindo o próximo governo que, como tu disseste, né, com toda razão, né, vai administrar o golpe de 2016 e já não vai deixar mais rastro, como se não tivesse golpe de 2016, como se as modificações estruturais feitas vão ficar feitas como sempre. Né? Então, eu, como historiador e como militante, né? Comecei a militar, eu acho, na época do teu avô, né? Em 67, né? Passam os governos,
passam essas grandes crises, né? E realmente elas se resolvem contra a autonomia dos trabalhadores. Eu te dou um exemplo agora clássico, né? Exemplo clássico. No Chile, eu tive refugiado no Chile durante toda a Unidade Popular, né? Onde eu aprendi, né? Onde eu aprendi marxismo, né? Aprendi a confiar nos trabalhadores, foi vendo, né, o maravilhoso proletariado chileno, que chegamos a 2 dedos do assalto ao poder, né? A falta de direção, traição da direção da Unidade Popular, o grande massacre, e a população chilena continuou lutando sempre. Depois dessas manifestações desses últimos anos, dezenas de mortos, lá os pacos, como nós dizíamos, carabineiros atirando nos olhos dos manifestantes, né? Temos que nos livrar da direita, temos que nos livrar da Constituição pinochetista, né? Muito bem, botaram o Boric, né? E saiu, ninguém sabe de onde, né? Fizeram uma Constituição, aceitaram uma Constituição que não era uma Assembleia Constitucional que não era constitucional, porque para aprovar tinha que ter 2/3 dos votos. Isso aí não é. Isso é uma reforma constitucional, não é uma Constituição, né? E o que fizeram? O que terminaram? Agora está a Constituição para ser, né, lida. Não foi uma Constituição identitária ao extremo, né? Tem os direitos de todo mundo, os direitos dos indígenas, os direitos das mulheres, dos homossexuais, os direitos da natureza, o direito disso, o direito daquilo. Agora, né, o que se fez? Né? Se votou, né, a autonomia total da propriedade. Ninguém toca a propriedade no Chile. Para tocar a propriedade, tem que ser por lei e com indenização integral. Né? Ou seja, né, uma pedra milenar liberal na Constituição, né, que resultou de todas essas lutas. E mais ainda, não se nacionalizou as minas de cobre, as novas minas de cobre, uma reivindicação geral da população chilena. Ou seja, o governo de Boric foi a metamorfose, não se tocou no exército, na autonomia, foi a metamorfose necessária, né, da transição do golpe militar, do pinochetismo, para o pós-pinochetismo. E os trabalhadores se frustraram nesse processo. Então, por isso que eu estou dizendo, eu não estou preocupado com Bolsonaro. O Bolsonaro não vai dar golpe. Não vai dar golpe. Golpe sem os americanos, golpe sem a Globo, o golpe sem o Estadão, golpe sem o Estado de São Paulo, golpe sem os principais governadores, né? Golpe sem o movimento de massa. Isso não existe. Golpe com general de pijama. Isso não existe. Né? Isso não existe. Né? Eu estou preocupado com o que vem depois. Né? Gostaria até que tu me chamasse aí para uma entrevista lá em abril, maio, junho de 2023. Aí nós vamos estar como... Para você dizer que já tinha falado tudo, sim. Mas, Mário, deixa eu só te comentar. Aí nós vamos estar chorando pitanga, como diziam os jesuítas, né? Deixa eu comentar um pouquinho aqui para também a entrevista não virar monólogo. Bom, só comentar assim, acho que, enfim, você colocou sua visão, sua reflexão, enfim, desses aspectos, né? As questões que eu coloquei não foram para concordar com a sua análise, ainda que você tenha entendido assim, né? Obviamente, pontos de contato sempre podem ter, e é interessante, né, para o nosso diálogo, mas eu estava justamente divergindo de algumas questões. Né? Nós somos trotskistas, assim. Né? Nós somos trotskistas. Sim, né? Muitas diferenças, né? Mas, enfim, o que eu estava tentando justamente era pontuar alguns aspectos que eu não concordava, né, com... enfim, pontos específicos que você colocou, definições, você tentou matizar depois em relação a um governo golpista, você colocou, né, enfim, uma outra definição e tal, mas assim, o que eu estava querendo dizer, primeiro, que é preciso diferenciar os governos, não é a mesma coisa, que
o Bolsonaro, como um filho indesejado do golpe institucional, conseguiu ser alçado, né, ao governo, né, ao status de presidente, digamos assim, e teve uma gestão bastante brutal contra a população, então é um problema para o conjunto da população, né? Isso não tem a ver com a caracterização se ele vai ganhar ou não, porque, enfim, as pesquisas também apontam, né, que o Bolsonaro não vai ganhar. Obviamente, a gente não se baseia somente nas pesquisas eleitorais, né, mas enfim, um elemento que está bastante colocado, e também em relação a essa questão do golpe, a nossa análise tampouco é de que vai ter um golpe, etc. Mas isso não tira para nós a importância de rechaçar todas as ameaças golpistas, por mais retóricas que sejam, inclusive todo o incentivo a uma violência bolsonarista que a gente vai vendo em ataques que vão acontecendo de forma totalmente descontrolada, e que isso tem que ser rechaçado amplamente, né? Ao menos na nossa visão. Né? Depois você entrou em uma série de outros elementos, inclusive resgatando sua história de militância, né? Enfim, toda a sua trajetória, etc., que obviamente é importante, mas aqui a gente está fazendo um debate para além de gerações, né? De posições políticas concretas, isso é importante também. Não vou entrar. Sim, é importante, porque não necessariamente eu tenho muitas pessoas que têm uma trajetória que não necessariamente têm as posições políticas mais corretas na atualidade, né? Isso é uma questão. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente seguir vendo esse debate justamente para, sim, se preparar para os cenários que vão estar colocados, né, no ano que vem, vendo esse elemento, né, de um futuro governo Lula-Alckmin, nessa administração da obra do golpe institucional, como que isso vai se dar concretamente, em quanto tempo vai ter uma experiência de massas, né, com esses setores, e também a manutenção da existência de uma força de extrema-direita, que coloca condições distintas do que era o governo do PT nos anos anteriores, né? Agora existe uma força de extrema-direita real que também vai ser um fator aí no próximo ano, né, em particular. E o que eu estava resgatando um pouco, inclusive, era esse elemento que você tinha colocado, né, dessa oposição colaboracionista, né, eu coloquei comportada, enfim, durante todo esse período do governo Bolsonaro, né, em relação ao papel dos sindicatos, né, especificamente. E eu queria que você comentasse um pouco qual que é a sua visão sobre isso, porque eu acho que tanto nos governos do PT foi um bastião de contenção, né, da luta dos trabalhadores, mas também ali no processo do golpe institucional, né, quando a gente viu a aprovação da reforma trabalhista, por exemplo, né, o papel que cumpriu os sindicatos para garantir que passasse, né, esse ataque histórico que vai, né, que é levado adiante pelo governo Temer, né, pelo governo golpista do Temer, mas depois também nesse último período o papel dos sindicatos, né, tanto em conter as lutas, mas também em dividir a luta dos trabalhadores, né? Tanto em relação às demandas mais concretas, digamos assim, as demandas econômicas e sindicais dos trabalhadores, com a luta política mais geral, mas também dividir os trabalhadores, né? Com as demandas dos setores oprimidos, né? Que, na minha visão, é uma questão fundamental, né? Ou seja, as demandas das mulheres, dos negros, LGBTs. Eu queria te perguntar como é que você vê essa questão. Diana, não é que eu queira dizer, né, que a única coisa que vale é a experiência, a idade, né, a quilometragem. Né? Mas tu sabe que o diabo sabe algumas coisas, né? Não porque ele é diabo, mas porque é velho, né? Porque ele viveu isso. Né? Uma coisa que sempre pode ser mais conservador também, não, tudo bem. Diga, desculpa. Uma das coisas que eu sempre tenho me preocupado muito, né, entende, é com a dispersão sindical no Brasil, né, sobretudo das centrais. Né? Eu tenho uma posição quase isolada na esquerda marxista revolucionária, na esquerda trotskista, que eu sempre fui pela unicidade das centrais. Né? Eu sempre fui contra essa construção, né, com lutas, praticamente cada partido no Brasil, né, tem a sua central. Né? Isso, para mim, foi um dos grandes elementos da
fragilidade dos trabalhadores. E um pouco porque eu vi como foi importante no Chile, né, a questão de uma central única dos trabalhadores, né? Entendeu? Eu tinha experiência, te falo, né, eu contato com trabalhadores, né, com trabalhadores da democracia cristã, né, que eram contra a gente, né, quando a CUT chamava a uma greve, né, por questões concretas, eles diziam: isso aqui não me importa, de ser do PCB, ser do Partido Comunista Chileno, ser do Partido Socialista, isso é da CUT, a CUT nos chama e nós, todos os trabalhadores, devemos estar lá, né? E essa saída dos trabalhadores, da esquerda trabalhista, da Conclave, isolou, deixou a principal central brasileira na mão da burocracia. Na mão da burocracia. Em vez de estarmos todos lá, o PCB contribuiu para isso, todo mundo contribuiu para isso, né? Agora, e essa central, que é a central que representou os momentos máximos da luta dos trabalhadores, né? Foi as oposições sindicais do final, né, dos anos 70, né, do final dos anos 60, mesmo dos anos 70, né, que constituíram a luta, né, que ensejou a retomada do movimento sindical, a construção da CUT, a construção do PT naquele momento, né? Então, as melhores memórias, apesar da distância, se encontram em torno da CUT. E o velho Leon Trotsky, me desculpe, né, estar citados, aqueles que, quando os trabalhadores começam, eles começam a partir da experiência que tinham, né? Então, eu acho que um dos elementos centrais, né, foi ter abandonado a luta no interior da CUT. Né? Na luta, né, deveremos fazer, né, um bloco vermelho, né, no interior da CUT, lutando contra essa burocracia que representa as classes dominantes na CUT, né? E representou também, né, acompanhou, praticamente a mesma coisa, acompanhou o processo da metamorfose do PT, de uma organização social-democrata, e uma organização e um partido social-liberal, partido que defendia as políticas do grande capital. E por isso que não apresentaram resistência nenhuma. Não é que eles foram bem comportados, eles não apresentaram praticamente resistência nenhuma. Eles não chamaram uma greve geral, né, contra o golpe. Eles não era o mínimo que podiam fazer. E mais ainda, né, o papel da presidenta, né, foi um prazer verdadeiramente horrível, né, de um colaboracionismo miserável, né? A Dilma, violentada pelo parlamento, pelo Congresso, foi se defender no Congresso, fazendo que havia alguma possibilidade de defesa. Tudo isso porque o PT queria reconstituir o seu caráter hegemônico que gozara antes do golpe, o que conseguiu, foi vitorioso nesse processo. O PT vai surgir em 2023 como o primeiro partido nacional, reconstituiu, acabou, limpou com tudo a esquerda, né, que havia à esquerda dele, o que terminou. O PSOL hoje é um puxadinho do PT, o PCO hoje o que é? É uma vírgula do PT, e aí vai por tudo que é lado. Né? Depois eu queria que tu me dissesse se tu vai votar no PT se tu vai votar no Lula no segundo turno. Né? Depois eu queria entrevistar minha entrevistadora. Né? Mas, em todo caso, eu acho esse é uma questão complexa. Nós temos que ter uma política esquerda revolucionária, esquerda marxista, né? Ter uma política na perspectiva de reconstituir a autonomia dos trabalhadores. Tem que ter uma política sindical extremamente correta e para
as centrais. Né? Agora, tu tocasse num problema que é um problema, para mim, muito importante, né? E teria o problema do identitarismo. Eu tenho sido, vamos dizer, entre os trotskistas, né? Eu não gosto de usar essa palavra, eu gosto de marxistas revolucionários, com um riffzinho, né? Entre os que têm dado combate ao identitarismo. Porque ele tem, literalmente, o identitarismo está comendo pela uma perna a esquerda revolucionária do Brasil. Já comeu, né? Aqui não está em discussão a importância, né, das reivindicações setoriais dos negros, dos índios, das mulheres, dos gays, dos homossexuais, né, de tudo isso. Né? Isso não está em discussão. Está em discussão o que é o centro da revolução, o que é o coração, qual é o único setor que pode resolver até essas contradições, e é os trabalhadores. E as organizações de esquerda, marxistas, revolucionárias mesmo, praticamente estão abandonando a classe trabalhadora como a preocupação central, né, de suas atividades. Né? Por quê? Porque estão sendo seduzidas, já foram seduzidas, né, pela maravilha do colaboracionismo e do eleitoralismo. Todo mundo quer ter um vereador, todo mundo quer ter um deputado, né? Porque ter um vereador, ter um deputado, garante rios de dinheiro. É um elemento de corrupção. A burguesia brasileira compra os partidos de esquerda revolucionários, entende? Com essa dependência que eles têm. Né? Partidos sem expressão nenhuma, digamos, com número de militância. Não estou fazendo julgamento de valores como o PCO, como o PSTU, como a UP, ganham milhões de reais do Estado. E aqueles que têm deputados, vereadores, são partidos extremamente ricos. O PSOL hoje é um partido milionário. E nesse processo, então, o que importa é eleger deputados, vereadores, senadores, o que for possível. Né? E com esse retrocesso que ocorreu nesse momento, nessa era contra-revolucionária que nós vivemos hoje, na qual tu nasceste, toda a nova geração nasceu, nem conheceu essa época onde se respirava a revolução antes de 1989 e 91, né? Nesse processo agora, né, desaparece os trabalhadores como centro e aparecem as reivindicações identitárias, que são políticas do imperialismo, são políticas criadas pelo imperialismo, entende? Que nós temos todos os elementos, todos os dados, toda a informação sobre isso aí, e que o imperialismo não tem divulgado através do mundo. Então, hoje, o Partido Democrata dos Estados Unidos, né, quando abandonou a defesa dos trabalhadores, né, na época, abandona a defesa dos trabalhadores pela globalização, pelo deslocamento industrial, né, na época do Clinton, né, ela abraça o identitarismo. Né? Hoje, a política oficial ideológica do Biden, do Partido Democrata, é o identitarismo, é as reivindicações dos negros, né? Das mulheres, das lésbicas, dos trans, de tudo isso aí. Então, para tu ver, hoje as grandes candidaturas não são operários, não são gente saído, não são camponeses, entende? Que apresentassem, ao menos simbolicamente, o que nós estamos pensando. Né? O ideal do candidato hoje é ser mulher, né, negra e trans. Esse é, em palavras cruas, né? Esse é a nossa prática. Essa é a nossa prática. E tudo isso eu vi surgir, eu vi aparecer diante dos meus olhos. Eu escrevi um livrinho, Diana, entende, que está aí, né, sobre essa questão.
Abdias do Nascimento, quilombola ou capitão do mato. É uma visão trotskista sobre a questão do identitarismo. Né? Trotskista. E sabe por quê? Porque esse título, Abdias do Nascimento, né, foi um artigo que eu escrevi no jornal Em Tempo. Em Tempo. No jornal Em Tempo, não sei se tu te lembra dele, né? Não, se tu ouviste falar dele, era o jornal da democracia socialista, né, nos anos 80, em 1980. E por que eu escrevi esse artigo? Porque foi no momento que os missionários do identitarismo começaram a chegar dos Estados Unidos e desembarcar no Brasil. E um dos primeiros foi o Abdias do Nascimento. Em 1980 ainda estava ditadura militar, hein? E ele chega, ele desembarca no Brasil, e hoje é o grande líder dos negros. E ele desembarca no Brasil disparando sobre a esquerda. Desembarca dos Estados Unidos no Brasil disparando sobre a esquerda. E aí começa esta questão identitária, a questão das cotas. Qual é a organização de esquerda revolucionária que não apoia as cotas? Seria interessante ver qual era a posição dos Panteras Negras sobre as cotas. Né? Quem apoiava as cotas era o setor do Partido Democrata, o setor colaboracionista, integracionista do Partido Democrata dos Estados Unidos. Né? As cotas, né? Por exemplo, Diana, para tu ver, né? Eu te digo a questão do diabo, né? Saber algumas coisas, né? Porque é velho. Tu sabe, Diana, eu fui preso. Eu fui julgado depois, né? Me pediram 3 anos de cadeia, consegui escapar, porque em 79, né, eu estava pichando, mas nós já tínhamos o spray, né? O muro da minha universidade, eu estudava engenharia na PUC, pedindo a nacionalização da PUC, porque nós éramos contra o vestibular, nós éramos a favor da universidade para todos. Essa era a nossa luta. Universidade para todos, não universidade para alguns felizardinhos que têm direito às cotas. Né? E essa era a política, né, da esquerda revolucionária. Essa era a política dos trotskistas. Essa era a política dos trotskistas. Nós temos 10 anos de cota no Brasil e não resolveu absolutamente nada. A situação da população negra hoje está pior do que antes. Né? Nos Estados Unidos, nós temos 70 anos de cota e está naquilo que dá. E a esquerda revolucionária, mesmo ela, não se preocupa com isso. Até porque, e aqui eu termino, Diana, até porque a esquerda revolucionária tem abandonado, né, a estrutura leninista tradicional das células, dos núcleos, né, pelos coletivos. Então, hoje, o que funciona mesmo, não sei como é que é, no MRT, né? Mas funciona sobretudo com o PCB. Eu ouvia essa coisa, eu militei 9 meses do PCB, eu ouvia esse fato, para não falar nas outras organizações. Abandonou-se os núcleos, as células, né, na visão leninista do partido, né, por frentes de trabalho, e se cria, né, as frentes de negros, os coletivos dos negros, lésbicas, isso, aquilo, né? E que, na realidade, terminam definindo as políticas do partido. Eu não tenho mais nada mais antimarxista do que isso, né? Antimarxismo, dá bons resultados nas eleições, mas aí nós compreendemos a situação que se encontra, né? Então, essa é a minha visão, eu acho que é uma visão que certamente tu tem tuas grandes divergências, né? Tu tem as tuas grandes divergências, mas é uma visão do velho trotskista, né? Sim, Mário. Quanto desacordo eu tenho com essa sua fala. Vou comentar aqui brevemente para o debate, quem sabe em algum momento a gente siga.
também, você falou muitas questões, né? Eu vou tentar, enfim, só comentar algumas coisas para até a gente ir finalizando aqui a nossa entrevista. Mas, assim, em primeiro lugar, me parece um absurdo dizer que os jovens trabalhadores e negros que entram por cotas são alguns poucos felizardos. Isso não tem o menor cabimento falar isso. A nossa organização MRT apoia todas as demandas da população negra, dos setores oprimidos, que defendem as cotas. Nosso programa é o do fim do vestibular, né? A gente considera que esse é o programa que deve ser levantado junto com a estatização, né, das universidades também, mas a gente não tem essa posição que, de conjunto, a forma como você coloca, né, até às vezes falam mulheres, negros, trans, etc. e tal, nós não tratamos como setores alheios, inclusive à própria classe trabalhadora, que tem uma composição importante de negros, de mulheres, de LGBTs, etc., e que, como classe, né, que tem uma centralidade na produção, e por isso é a classe revolucionária da nossa época, precisa também buscar hegemonia operária sobre o conjunto dos setores oprimidos, inclusive para enfrentar todas as políticas de cooptação dos direitos desses setores oprimidos que o próprio capitalismo faz com toda a ofensiva neoliberal, como a gente viu. Né? Então, para mim, a sua posição ela é extremamente conservadora, restrita e obreirista em relação às demandas das mulheres, dos negros, e eu acho que está extremamente distante da posição do Trotsky, que dizia, inclusive, que para ser um revolucionário é preciso enxergar a vida com o olhar das mulheres. Né? Imagino que hoje isso se translade para a gente, inclusive para enxergar a vida com o olhar dos negros, das negras, né? Então isso é muito importante. Isso não é identitarismo, ainda que exista o identitarismo, né? O enorme movimento de mulheres que se levantou ao longo dos últimos anos, um movimento policlassista, no qual vieram uma série de teorias e ideologias antimarxistas, inclusive, foi todo um movimento importante no qual era necessário ter um diálogo. Né? Inclusive, construir uma ala revolucionária com uma política que não fosse lutar por mulheres no poder, por identitarismo, etc., mas fosse de aliar frontalmente a luta contra a exploração capitalista com a luta contra a opressão de gênero, a opressão racial. Né? Então, isso é muito importante, porque justamente esse movimento, com todo esse espectro de cooptação, teve uma reação muito grande no Brasil, que foi o próprio bolsonarismo. Né? O bolsonarismo reage a esse movimento de mulheres, chamando tudo de identitarismo, falando que tudo é isso, etc., mas para jorrar a sua misoginia, né, a seu pensamento patriarcal. Né? E alguns setores da própria direita também, né, esse discurso que você colocou contra as cotas, etc., tem Kim Kataguiri fala bastante disso, né, também setores do MBL falam muito contra o identitarismo e contra as cotas, né, numa chave bastante à direita. Né? Então, eu acho que, do nosso ponto de vista, inclusive do trotskismo revolucionário, da tradição do Trotsky, do Lenin, que, inclusive, sempre defendeu a necessidade de organizar um amplo trabalho nas massas femininas para a revolução, me parece que é uma diferença bem gritante, inclusive porque, ao mesmo tempo que justamente a chave, né, o centro, a centralidade da classe operária para a revolução é um elemento fundamental que nos diferencia de setores reformistas, etc., ou dessa diluição nos movimentos, né, não vê essa batalha pela hegemonia operária justamente para que os sindicatos levantem as demandas do conjunto das mulheres, né, dos negros, etc., me parece que é um reducionismo obreirista que não tem relação direta com a teoria da revolução permanente, que, ao contrário, colocava, sim, essa questão como um elemento central em uma das suas leis, né, pensando justamente a necessidade do processo revolucionário se intensificar depois da tomada do poder. Mas isso são só algumas questões para pontuar aqui, porque esse é um debate que dá pano para manga. Eu escrevi várias elaborações sobre isso, também te recomendo a leitura também para esse debate, né? Porque eu acho que é uma questão muito importante. Né? A gente acabou de lançar um livro que chama Nós Mulheres, o Proletariado,
né, que é justamente enfatizando o papel das mulheres trabalhadoras nesse processo todo de luta revolucionária que a gente tem que fazer, né, se enfrentando com as teorias pós-modernas, reformistas, com a diluição nos movimentos, mas justamente batalhando por uma posição de hegemonia operária da nossa classe. Então, eu sei que você vai querer comentar sobre isso, mas eu já queria engatar uma pergunta final para a gente aqui arrematar nosso bate-papo aqui de hoje. Mário, eu ia te perguntar, para a gente finalizar aqui a entrevista, um pouco sobre o que fazer, né, frente a essa situação toda, né? Ou seja, qual que é o caminho, né? Você até colocou uma questão em relação à posição do MRT, em relação às eleições e etc. Né? A nossa posição é a posição de chamar voto nos candidatos do Polo Socialista Revolucionário, que a gente está construindo nesse momento. Né? Em um eventual segundo turno, é uma discussão que vai estar colocada no marco de que a gente não vai prestar nenhum apoio político às candidaturas que tem a direita e etc., como é o caso do Lula-Alckmin. A gente votou criticamente no Haddad em 2018 pelo caráter, né, da eleição naquele momento, uma eleição extremamente manipulada, né, na qual o candidato com maior apoio popular, que era o Lula, foi preso arbitrariamente, né, e a gente rechaçou essa prisão e todos os autoritarismos do judiciário sem prestar nenhum apoio político ao PT. Né? Cada situação concreta tem que ser analisada, mas a gente vai, enfim, acompanhar os trabalhadores na sua própria experiência, né, nesse momento de enfrentamento ao bolsonarismo e buscando alertar que não é essa saída, a saída é justamente avançar para construir uma mobilização que possa derrotar o bolsonarismo e também a direita na luta de classes, para isso enfrentando essas mediações reformistas e burocráticas que impedem a luta e a organização dos trabalhadores. Né? Então, nesse sentido, eu queria te perguntar um pouco qual é a saída que você vê, o que você constrói em base a todas as ideias e posições que você tem, qual que é o caminho, né, que você vê nesse momento, para a gente ir finalizando aqui. Diana, primeiro te agradeço pela qualificação de obreirista. Entende? Essa aí eu porto né, o coração depois de 52 anos de luta, né, né? E desde durante todo esse período, jamais termos deixado de lado, né, as lutas das mulheres, do ponto de vista dos trabalhadores, dos índios, e participei no Chile em tudo isso aí, vi as organizações das mulheres, mas nada que ver com o identitarismo que nós temos hoje. Eu acho que te agradeço esse qualificativo. Segundo, eu acho que tem uma... Quer, né? Eu acho que tem algo que nos separa. Eu não votei no Haddad, e não votei no Haddad, e não vou votar no Lula, porque essa coisa de dizer não damos apoio político, mas votamos, né? Para mim não tem muito sentido. Para mim é participar do colaboracionismo. Agora, Diana, sobre o identitarismo, eu tenho escrito muito. Eu te recomendaria, entende? Até depois tu me manda o teu e-mail, eu vou te mandar o PDF desse meu livro, Abdias do Nascimento, Quilombola, o Capitão do Mato, né? E vou te mandar também um artigo que eu escrevi sobre o racismo não é estrutural, né? Uma análise do ponto de vista marxista, da economia política marxista, né? Porque eu tenho procurado refletir isso em profundidade, não nos slogans, nas qualificações, nos discursos fáceis, né? Eu tenho procurado ir aos dados, né, Diana? Nesses 10 últimos anos, não, quantos médicos, engenheiros negros se formaram pela cota, através da cota? Tem qualquer significado em relação dos milhões de jovens negros e negras que ficaram fora da universidade e que, te digo mais, Diana, nem sabem onde é que estão a universidade. Então, né, eu fico representando, na minha voz isolada, né, que procura ser silenciada, eu prefiro nessa discussão
representar esses milhões de jovens negros, de mulheres que estão absolutamente à margem, porque essas políticas identitárias são políticas de progressão social das minorias, como denunciava já os Panteras Negras, sobretudo na sua fase marxista. Trata-se de criar uma vitrine para a sociedade de classe. Nós precisamos, é isso que se propõe, alguns representantes negros, né, nas alturas, por enquanto que a grande maioria fica na opressão. Quem é que se preocupa das centenas de milhares de jovens negros presos? Quem é que se preocupa? Há políticas para isso? Né? Os Panteras Negras exigiam a soltura dos negros. Alguém levanta a defesa desses jovens negros? Sabe quem é que defende os prisioneiros negros, essa situação, as prisioneiras negras, que são produtos da miséria? Os evangélicos. A esquerda, classe média, se preocupa, né, desse pequeno, dessas excrescências, estou dizendo, a nível de número, que se completam com as cotas. Para a classe média, as cotas é uma política ótima. Para a grande massa negra, e eu quero te mandar esse livrinho, porque ali estão os dados, Diana. Durante todo esse período, entende que se nesses 10 anos que se aplicou as cotas, né, as universidades públicas desmilinguiram e as universidades privadas explodiram. O número de cotas nas universidades públicas se transformou em infinitesimal. E ninguém vê isso, porque ninguém vai procurar, além do discurso, ninguém vai procurar os dados objetivos. Vai procurar os dados objetivos, qual é o significado, entende? Em relação às necessidades da juventude. Tem coisas que essa nova geração, que é uma nova geração que não teve contato com os trabalhadores, não compreendeu, eu compreendo que estão vivendo uma era contra-revolucionária, né? Mas esquecem da prioridade dos trabalhadores, da prioridade das grandes massas exploradas, não pretende nem mais se representar essas grandes massas exploradas. E agora, Diana, entende? Tu sabe quem é que apoia a política de cota? Tu sabe quem é que defende a política de cotas? Tu sabe quem divulga através do mundo as políticas de cotas? É o imperialismo. A Coca-Cola, a IBM, né? Os grandes departamentos de Estado dos Estados Unidos. Há estudos acadêmicos sobre isso, mostrando um financiamento que vem desde os anos 1930 para reconstituir essa classe média negra. Classe média negra, pequena classe média negra, né? Para consolidar, né, o capitalismo, a exploração capitalista no Brasil. E o que dizem, né, os cotistas, né, os defensores das cotas? Não, entende muito bem, alguns médicos, alguns advogados, alguns engenheiros negros fazem bem para o amor próprio daqueles que ficam na miséria. Né? Então, então, vamos ver quem é que está divulgando isso. Por que a política do cotismo, do identitarismo, por que a política do Partido Democrata dos Estados Unidos, o coração do imperialismo bélico? Exatamente, porque neutraliza a esquerda, desorganiza a esquerda, aponta em outra direção. Então é isso, entende? É isso que também ninguém discute. Eu não vi aí nas organizações de esquerda, se vocês têm, né? Se você gostaria de que me envie um estudo concreto, objetivo, né, do resultado dessa política, né, das proporções que trouxeram de melhoria
diante da miséria Não, que mas, invade. Mário, eu acho que a discussão não é nem Tá, essa. mas só Viu? deixa, deixa. Não, só uma partezinha aqui, só uma partezinha. Acho que a discussão não é nem essa, porque a questão não é os efeitos das cotas, mas é justamente o apoio a ser dado para uma massa de trabalhadores e jovens negros que defendem essa política. Eu não acho que o que você tem que ler, sinceramente, e com todo o perdão, não acho que o que você tem que ler é um estudo sobre o resultado das cotas. Eu acho que você deveria ler um pouquinho mais do Trotsky sobre a Mas, questão não, de opressões. desculpa. Não, não, nem te sugiro ler o que eu Não, escrevi, longe disso. Sugiro você desculpe, ler o Trotsky. Diana, tu pode dizer, tu tem que compreender um pouco tem que compreender melhor o Trotsky, né? Agora não vem me dizer que eu Eu, tenho que ler mais o Trotsky, né? sim. Agora, em todo caso, Diana, entende? Vocês se transformaram, os cotistas, né, em expressão política desses setores da classe média negra, esses setores que estão sendo cooptados pelo cotismo, né? Vocês representam a pequena burguesia negra. Entende? Deixar absolutamente de lado as grandes massas negras. As grandes massas negras, Ediana, que nem sabem onde é que está a universidade. Entende? Que nem terminaram o segundo grau. Essa é uma coisa que as organizações de esquerda não fazem estudos quantitativos, não fazem estudos demográficos, não fazem estudos concretos, né? Lenin, antes de propor o programa, fez um estudo do desenvolvimento do capitalismo na Rússia. O livro mais chato do mundo, né? Mas um livro de uma consistência impressionante. Não dá para vencer com slogan. Termino reproduzindo vocês, com essa política econômica, vocês estão abraçados com o Departamento de Estado, com um partido democrata dos Estados Unidos. Não fale absurdos. Mas não Tudo tem limite. É a realidade, é inconsciente, mas é a realidade, é a minha visão. Não. É a minha visão. Mas, Mário, me fala um pouco, porque a gente precisa terminar aqui a entrevista, desculpa. Eu termino essa ideia, mas o que eu queria te perguntar é qual é o caminho, o que você constrói, enfim, o que você acha que tem que fazer agora, além de ser contra cotas? Diana, qual é o caminho? Né? O caminho é a luta pela autonomia e centralidade dos trabalhadores. Por isso que eu te agradeço por ter me chamado de obreirista, né? Pela centralidade dos trabalhadores. Tudo que se afasta da centralidade dos trabalhadores na construção da sua autonomia, então se afasta das necessidades da Revolução Brasileira. Agora, Diana, o que é que eu faço, Diana? Ou melhor, o que é que eu faço e o que é que eu fiz, Diana? Eu não vou te falar aí no que é que eu fiz nos últimos 52 anos de militância marxista revolucionária. Eu fiz de tudo. Qual o caminho? Eu fiz de tudo. Militei, fui preso, né? Participei transitoriamente, muito rapidamente, da resistência militar contra o golpe no Chile, né? Voltei para o Brasil, militei, né, na Convergência Socialista, né? PSTU, que hoje eu considero uma organização, mas vou te falar, mas daria uma outra briga, considero uma organização contra-revolucionária, né? Está abraçado desde 1979, né? Antes, né? Com as operações do imperialismo contra o Afeganistão, festejaram a destruição da União Soviética, festejaram a destruição da Iugoslávia, festejaram o massacre da Sérvia, festejaram o ataque à Venezuela, festejaram o ataque. E aí vai por sempre, né? A Líbia foi tudo dizendo que estava lutando contra os ditadores, né? E Trotsky, a visão de Trotsky, a defesa de um Estado, né, atacado pelo imperialismo não pode ser o que se. E eu nasci ali, eu militei ali com esses companheiros, e depois de 50 anos abraçado com o imperialismo, para mim tem alguma coisa errada nisso aí. Mas eu participei de tudo isso, participei de organizações, participei de tudo. E tenho, durante toda essa época, né, me dedicado a uma reflexão do ponto de vista marxista revolucionário. Agora, aos 74 anos, o que fazer? Né? Onde é que está o caminho? Né? Está o caminho para fazer isso que eu estou fazendo, né? Estou fazendo, escrevendo, me expondo,
né? Dedicando meus últimos anos, né, nessa luta contra, né, esse caráter pequeno burguês que está invadindo as organizações, né, e o deslocamento da centralidade das classes trabalhadoras. Né? Então, é isso que eu estou fazendo. O que, é que eu podia fazer? Né? Se tem outra coisa, se tem outra coisa, eu Não não sei, você posso. constrói alguma organização hoje, alguma iniciativa? Eu estava Não, perguntando mais não, entende? Não não, encontro. só para entender. É mais Não, uma reflexão. para tu ver, eu sempre achei, dentre essas organizações, né, dentro dessas organizações, eu sempre achei o MRT a mais simpática, apesar de ter divergências enormes. Vamos ver se vai continuar achando depois da entrevista. Eu sou grande amigo do Justo Dantas. Que não é do MRT. É, mas foi durante longos Nesse momento anos. não é. Mas longos anos, claro, foi até uma coisa que me chocou um pouco. Sou grande amigo, militei com o Márcio, né, que também foi dirigente do MRT. Né? Então, não encontro hoje uma organização, eu participo de diversos grupos de discussão, não encontro, não vejo uma organização hoje que represente, né, a luta pela autonomia dos trabalhadores. Agora, não vou ser eu que vou criar uma organização, eu sempre tive o sentido da realidade. Tive uma militância longa como dirigente na época da ditadura, né? Passei por muitos, mas é um pouco isso, Diana. É um pouco isso. É mais falar mesmo, as reflexões nesse sentido. É um pouco isso, né? Estou aqui, entende? Depois de meio século, me encontro nessa situação que não é minha, da situação da realidade. Apresento tudo isso, toda essa minha visão detalhadamente nesse livro, Revolução e Contra-Revolução no Brasil, de 1500 a 2019. Uma última coisa que eu queria dizer, entre outras coisas que eu faço, eu trabalho 24 horas por dia, exagerando, né? Exagerando, né? Uma das coisas, eu estou aposentado, né? Uma das coisas que nós fizemos, nós traduzimos, a minha companheira traduziu do francês o livro do Vitor Serge, S'il fait nuit sur le siècle, é Meia-Noite sobre o Século. O Vitor Serge foi um grande companheiro, né, trotskista, né? E esse livro está à disposição de todos, né? De todos, quem quiser, mandamos um PDF, né? Foi uma leitura aberta, né? E estamos concluindo agora, né? A tradução do novo curso. Já concluímos a tradução do novo curso, né? Para apresentar também, para distribuir sem custo nenhum, né? Sem custo nenhum para os camaradas, né, que se interessam. Esse romance do Vitor Serge é maravilhoso. E, entre outras coisas, eu tenho colaborado ali com o Contrapoder, do Plininho, né, de que nós temos aproximações e temos separações grandes, mas é um grupo, todo mundo dá o seu pitoco, né? Temos realizado cursos, né? Realizamos um curso interessante, extremamente interessante, foi planejado por mim, né? 100 anos, né? 100 anos do comunismo no Brasil, onde apresentamos praticamente todas as tendências comunistas, né, do Brasil, que não era o PCB, né? Até os possadistas. Tem uma entrevista maravilhosa de um dos últimos militantes possadistas no Brasil. E agora estamos lançando, também organizado por mim, um curso sobre os militares no Brasil, né, da colônia até hoje, para compreender, né, as metamorfoses das Forças Armadas, a identidade na desigualdade. Ou seja, é isso que eu estou fazendo, eu faço o que é possível, né? Aí a Diana, com sua extrema simpatia, né, e com sua capacidade política singular para uma jovem, que idade tu tem? Poxa, tenho 36.
Ah, mas parece 24, Diana, parece 24. Não, mas Tá eu vendo? tenho 36 e muito orgulho dos meus Eu, 36 anos. certo, né? Mas agora compreendo até mais a solidez a solidez da tua posição, né? A solidez da posição da. Ele me convida e eu venho, né? Ontem eu fiquei até 2 horas, 3 horas da manhã numa outra live, né? Eu faço isso, né? Eu faço isso com extremo prazer, Prazer, com abertura, poder, né? né? E te E te cumprimento cumprimento. pela tua belíssima entrevista, onde não teve rasgação de seda, né? Sim, não, tá certo, Mário. Acho que, enfim, você expressou aí sua atividade política, militante, enfim, era mais no sentido também, a gente sempre coloca esse questionamento, né, para o conjunto dos entrevistados, qual que é o caminho, né, o que a gente tem que construir. Nós do MRT, a gente está batalhando para construir uma organização revolucionária, né, a gente é parte da fração trotskista pela reconstrução da Quarta Internacional, né, atuamos em muitos países internacionalmente, né, sempre batalhando para incentivar a auto-organização dos trabalhadores, construir uma força política Vocês aí na Argentina é do PST, né? PTS, sim, PTS. PTS, sim, Eu tenho uma Partido grande dos amiga lá, Trabalhadores pelo Paula. Socialismo. Eu tenho uma grande amiga, Paula. Ela Ah, que bom. volta e meia, ela escreve no jornal de vocês lá. Ela é de uma família de trotskistas, os pais dela são meu amigos, né? A Paula Scherer, e, e ela é militante firme de vocês lá no PTS. Legal. Mas, enfim, Mário, só para finalizar, a gente, enfim, vê que nesse momento é muito importante construir essa força política, levantar a ideia de que para derrotar o bolsonarismo e a direita, né, é necessário avançar na luta e na mobilização dos trabalhadores, né, não sucumbir a essa política da frente ampla, né, ou seja, esse apoio ao PT e ao Alckmin, que a gente não vai dar, ainda que você tentou colocar palavras aqui na minha boca, eu digo que não, se trata disso, e fortalecer a luta dos trabalhadores, enfim, a gente também está buscando, né, agrupar os setores da vanguarda revolucionária que estão querendo rechaçar essa política de conciliação de classes, né, em que pesem muitas diferenças que a gente tem, inclusive com outros partidos, como o próprio PSTU também, que a gente não considera que seja contra-revolucionário, como você colocou, mas que a gente tem debates também com eles, né, que estão públicos, inclusive, né, ao longo dos últimos anos todos, isso foi bastante marcante também. E, enfim, a nossa batalha pela construção de um partido revolucionário. Para isso é mais do que necessário debater teoria, ideias, mas é preciso mais do que isso, né? Preciso construir uma organização revolucionária e é isso que a gente se dedica, é isso que está dedicado à Esquerda Diário e também à construção do MRT, né? E também por isso a gente acha muito importante debater, ouvir as opiniões, divergir aqui abertamente, sem deixar de falar as opiniões, com claríssimas divergências importantes que a gente tem, mas agradecemos muito você ter aceitado o convite, colocado aqui as suas opiniões, e é isso, queria te agradecer aqui a Eu que presença. agradeço, Liana. Eu agradeço vivamente e acendo uma velhinha para o negrinho do pastoreio para que vocês tenham sucesso na militância de vocês. Obrigada. E obrigada a todos e todas que acompanharam a gente até aqui.